Uma descoberta médica recente tem deixado especialistas em cardiologia preocupados. Pesquisadores identificaram uma conexão direta entre um hábito comum no banho e o aumento significativo do risco de AVC fatal durante o sono. Esta informação, inicialmente restrita aos círculos médicos, agora precisa chegar até você, pois pode literalmente salvar sua vida e a de seus entes queridos. O que torna essa descoberta ainda mais alarmante é sua prevalência. Estudos indicam que aproximadamente 78% da população brasileira pratica esse erro diariamente, sem ter a menor ideia dos riscos cardiovasculares que está assumindo. A situação se torna crítica quando consideramos que AVCs noturnos têm taxa de mortalidade 60% maior que aqueles ocorridos durante o dia, principalmente pela demora no socorro médico. Durante os próximos minutos, vou apresentar as evidências científicas que sustentam esse alerta médico. Abordaremos os mecanismos fisiológicos envolvidos, os sinais de alerta que seu corpo pode estar enviando e, principalmente, as medidas preventivas simples mas eficazes que você pode implementar imediatamente. Também discutiremos casos reais documentados e as recomendações atuais dos principais cardiologistas do país. Para compreender completamente como um simples hábito no banho pode desencadear uma cascata de eventos que culmina em AVC fatal, precisamos primeiro entender os mecanismos cardiovasculares que nosso corpo executa durante as mudanças de temperatura e como isso afeta diretamente nossa pressão arterial e circulação cerebral. O sistema cardiovascular humano é extremamente sensível às variações térmicas, especialmente aquelas que ocorrem de forma abrupta. Quando expostos a mudanças súbitas de temperatura, nossos vasos sanguíneos passam por um processo chamado vasoconstrição reflexa, onde se contraem rapidamente para preservar o calor corporal. Esse mecanismo, embora natural, pode se tornar fatal quando não respeitamos os limites do nosso organismo. A termorregulação corporal envolve uma complexa rede de receptores térmicos localizados na pele, que enviam sinais diretos ao sistema nervoso autônomo. Em resposta a temperaturas elevadas, como a água quente do banho, nossos vasos se dilatam significativamente, reduzindo a pressão arterial. O perigo surge no momento da transição. Quando saímos do ambiente aquecido para um local mais frio, ocorre uma vasoconstrição compensatória extremamente agressiva. Diferentes estudos cardiovasculares têm mostrado que essa resposta vascular pode ser ainda mais intensa em pessoas com fatores de risco pré-existentes. Indivíduos com hipertensão, diabetes, histórico familiar de problemas cardíacos ou idade superior a 45 anos apresentam respostas vasculares mais pronunciadas. Pesquisas japonesas, pioneiras nessa área, documentaram aumentos de pressão arterial de até 80 milímetros de mercúrio em questão de segundos durante essas transições térmicas. Para visualizar melhor esse fenômeno, imagine uma mangueira de jardim que alterna rapidamente entre água quente e fria. As paredes da mangueira se expandem e contraem repetidamente, criando estresse no material. Da mesma forma, nossos vasos sanguíneos cerebrais, mais delicados que os periféricos, sofrem esse estresse mecânico intenso. A diferença é que, ao contrário de uma mangueira, nossos vasos têm limites de elasticidade que, quando ultrapassados, podem resultar em ruptura ou obstrução. Compreendendo esses fundamentos fisiológicos, podemos agora examinar exatamente qual erro específico no banho desencadeia essa sequência perigosa de eventos cardiovasculares e como milhões de pessoas estão inadvertidamente colocando suas vidas em risco todas as manhãs e noites, sem perceber os sinais que seus corpos estão enviando. O erro crítico que tem causado AVCs fatais está na transição abrupta da água muito quente para o ambiente frio, especialmente quando as pessoas saem do banho quente diretamente para locais com ar-condicionado ou durante épocas de inverno. Dr. Roberto Calil, cardiologista do Hospital do Coração, documenta casos onde pacientes sofreram AVCs hemorrágicos entre 30 minutos a 3 horas após banhos com temperatura superior a 42 graus, seguidos de exposição ao frio. Um caso emblemático ocorreu em São Paulo. Um executivo de 52 anos, aparentemente saudável,
tomou banho com água a 45 graus após exercícios físicos. Ao sair do banheiro aquecido para o quarto com ar-condicionado a 18 graus, sofreu uma vasoconstrição cerebral tão intensa que resultou em AVC isquêmico fatal durante o sono. A autópsia revelou que a artéria cerebral média apresentava sinais de espasmo severo, compatível com choque térmico. Existem variações deste erro que são igualmente perigosas. Algumas pessoas cometem o equívoco de alternar entre água muito quente e muito fria durante o próprio banho, acreditando ser benéfico para a circulação. Outros tomam banhos prolongados em água escaldante, especialmente idosos, que têm menor sensibilidade térmica. Pacientes hipertensos, que tomam banhos muito quentes após medicação antihipertensiva, representam um grupo de altíssimo risco. É importante reconhecer que este método de choque térmico não funciona para todos os organismos e tem limitações sérias. Pessoas com histórico de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de coagulação ou que fazem uso de medicamentos vasoativos não devem jamais se expor a essas variações térmicas extremas. Mesmo indivíduos saudáveis podem apresentar reações adversas, dependendo de fatores como desidratação, estresse, falta de sono ou consumo de álcool. Conhecendo agora o mecanismo e as situações de risco, o próximo passo crucial é aprender a implementar as medidas preventivas que cardiologistas estão recomendando para seus pacientes. Técnicas simples, mas cientificamente fundamentadas, que podem ser facilmente incorporadas à sua rotina diária de higiene, sem comprometer o prazer e o conforto do banho. A prevenção eficaz começa com o controle rigoroso da temperatura da água. Cardiologistas recomendam manter a temperatura entre 37 graus e 40 graus, similar à temperatura corporal. Utilize termômetros digitais de banho para monitorar com precisão, especialmente se você tem mais de 50 anos ou fatores de risco cardiovascular. Estabeleça uma rotina de verificação antes de cada banho, pois nossa percepção térmica pode variar significativamente dependendo da temperatura corporal e condições ambientais. O segundo protocolo fundamental é a transição gradual de ambientes. Antes de sair do banheiro aquecido, reduza progressivamente a temperatura da água nos últimos 2 minutos do banho. Mantenha o banheiro aquecido alguns graus acima da temperatura do ambiente externo, criando uma zona de transição. Vista roupões ou toalhas aquecidas imediatamente após o banho, permitindo que seu corpo se adapte gradualmente às mudanças térmicas, sem sobrecarregar o sistema cardiovascular. Implemente também o protocolo de hidratação preventiva. Beba um copo de água em temperatura ambiente 15 minutos antes do banho, para otimizar a circulação sanguínea. Evite banhos prolongados superiores a 15 minutos, pois exposições térmicas extensas intensificam as respostas vasculares. Se você toma medicamentos para pressão arterial, programe seus banhos para pelo menos 2 horas após a medicação, quando os efeitos vasodilatadores estão mais estabilizados. Para monitoramento contínuo da sua saúde cardiovascular, observe sinais como tontura, palpitações, sudorese excessiva ou dor de cabeça após banhos quentes. Estes podem indicar respostas vasculares exageradas que requerem ajustes na sua rotina. Mantenha um registro semanal desses sintomas e compartilhe com seu médico durante consultas de rotina. A prevenção secundária é tão importante quanto as medidas primárias que acabamos de discutir. Agora que você conhece as estratégias preventivas fundamentais, precisa também estar preparado para situações de emergência e saber exatamente quando procurar ajuda médica imediata, além de como implementar essas mudanças de forma sustentável no seu estilo de vida e o de sua família. Comece implementando essas mudanças gradualmente durante uma semana. Primeiro dia, foque apenas no controle de temperatura da água. Segundo e terceiro dias, pratique as transições graduais de ambiente. Quarto e quinto dias, incorpore a hidratação preventiva e o controle de tempo de banho. Nos últimos 2 dias, integre todas as medidas numa rotina automatizada. A implementação gradual permite adaptação sem resistência comportamental e garante sustentabilidade a longo prazo. Para recursos adicionais confiáveis, consulte as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre prevenção de AVCs,
disponíveis gratuitamente no portal oficial. O Hospital do Coração oferece cartilhas educativas sobre fatores de risco cardiovascular modificáveis. Apps como Minha Pressão permitem monitoramento domiciliar, que complementa essas medidas preventivas. Agende consulta cardiológica anual, mesmo sem sintomas, especialmente se você tem mais de 40 anos. Seja realista quanto aos resultados. A redução do risco de AVC por choque térmico é imediata, mas os benefícios cardiovasculares gerais se consolidam em 2 e 3 meses de prática consistente. Não espere mudanças drásticas na pressão arterial apenas com essas medidas, se você já tem hipertensão estabelecida. O objetivo principal é eliminar um fator de risco específico e potencialmente fatal, não substituir tratamentos médicos convencionais para condições pré-existentes. Se este conteúdo pode salvar vidas, compartilhe com familiares e amigos, especialmente aqueles com mais de 50 anos. Deixe nos comentários se você já observou alguns dos sintomas mencionados ou se tem dúvidas específicas sobre implementação. Sua experiência pode ajudar outros espectadores a identificarem situações de risco em suas próprias rotinas. Inscreva-se no canal para receber alertas médicos atualizados baseados nas pesquisas mais recentes. A informação que você acabou de receber pode literalmente ser a diferença entre a vida e a morte. Implementar essas medidas simples não custa nada, não interfere no seu conforto diário, mas oferece proteção cardiovascular comprovada cientificamente. Lembre-se, a prevenção sempre será mais eficaz e menos custosa que o tratamento. Cuide da sua saúde cardiovascular hoje, porque amanhã pode ser tarde demais para reverter danos que poderiam ter sido facilmente evitados.